ele era conhecido como o caçador mais fraco do mundo. Tudo mudou após quase desviver em uma masmorra e ganhar a habilidade única de subir de nível. 10 anos atrás, portais misteriosos surgiram pelo globo trazendo monstros imunes a armas comuns. A humanidade sofreu até que alguns despertaram poderes especiais e se tornaram caçadores. Eles recebem rankings, mas uma vez despertos, é impossível subir de nível. A única forma de ficarem mais fortes é melhorando seus equipamentos. Conhecemos Jin Woo, um caçador rank e considerado o mais fraco por quase desviver em masmorras simples. Ele se fere em uma incursão porque seu grupo não tinha um curandeiro. Jin Woo lida com o desprezo alheio, acostumado a ser um peso para os outros. O líder Sanshi convoca o grupo para uma nova incursão em um portão de rank baixo. Jin Woo usa uma faca genérica, pois é tudo que pode pagar, mas segue determinado. O presidente Denis explica que pedras de essência e cristais de mana são recursos valiosos para equipamentos. O governo planeja usar esses itens como fontes de energia limpa e eficiente. Dentro da masmorra, a faca de Jin Woo quebra e ele acaba ferido durante um ataque de goblins. Após derrotarem o chefe, o grupo encontra uma passagem secreta para uma masmorra dupla. Sanshi hesita em entrar sem autorização, mas o grupo decide votar sobre o risco. Jin Woo precisa do dinheiro para sustentar a família e vota a favor da exploração. Enquanto isso, a caçadora de rank S, Hai, evita a atenção pública após impedir um roubo. Dentro do túnel, o grupo encontra uma sala cheia de estátuas gigantescas. Sanshi lê uma placa antiga com os mandamentos do templo. A regra é adorar a Deus e provar sua fé para conseguir sair vivo. Uma estátua imensa começa a observar o grupo e a porta se fecha. Um caçador tenta fugir e é desviver instantaneamente pela estátua. Jin Woo percebe que a força da criatura é incompatível com uma masmorra de rank D. Ele sente o perigo iminente e avisa a todos para se protegerem. A estátua dispara um raio de energia destrutivo que dizima parte do grupo. Jin Woo percebe que o templo possui regras próprias baseadas nos mandamentos. Ele se ajoelha para adorar a estátua e percebe que ela para de atacar. O grupo segue o exemplo, mas a estátua começa a sorrir e a caminhar em direção a eles. Jin Woo percebe que as estátuas com armas estão desviver seus companheiros. Ele nota as estátuas com instrumentos e deduz que elas precisam ser ativadas. Ele orienta o grupo a se aproximar e os sobreviventes sentem um alívio temporário. Jin Woo tenta ativar uma estátua com Jui, mas percebe que o mecanismo falha com 2 pessoas. Ele pede que Chevy fique e corre sozinho para ativar a última estátua. A estátua de Deus começa a persegui-lo implacavelmente. Ele desvia por pouco, mas é lançado longe e acaba ativando outra estátua por acidente. A estátua o ataca e Jui acredita que ele desviver. Mesmo ferido, ele rasteja. A estátua de Deus pisa nele, mas o som da última estátua cantando confirma sua vitória. A estátua de Deus retorna ao trono e poupa sua vida. Chevy se aproxima, mas percebe que ele perdeu uma perna e tenta curá-lo até atingir seu limite. O grupo discute e Kim culpa Sanshi, o líder, por toda a tragédia. Sanshi assume a responsabilidade pela decisão final. Um altar surge e Jin Woo deduz que o terceiro mandamento exige um sacrifício humano. Sanshi se oferece para o altar, mas chamas surgem e bloqueiam o caminho. Jin Woo quer examinar o altar, mas as chamas se intensificam. Sanshi explica que o portal abrirá em 7 dias, permitindo a invasão de monstros. Jin Woo entende que se falharem, a estátua de Deus entrará no mundo real. O altar é ativado e um anel de chamas azuis cerca o local. As estátuas começam a se mover quando a chama azul desaparece. Jin Woo descobre que as estátuas param se ele as encarar diretamente. O pânico se instala e uma caçadora foge, fazendo uma chama vermelha apagar. Jin Woo alerta que as fugas criam pontos cegos para o grupo. Kim decide fugir para ver sua família, agradecendo a Jin Woo pela ajuda. Sanshi pede que Jui escape com Jin Woo, mas ela está sem energia. Jin Woo entrega uma pedra de essência a ela e Sanshi a retira à força do local. Sozinho e sem uma perna, Jin Woo se prepara para lutar até o fim.
Ele perde um braço, sofre uma surra brutal e cai sobre o altar enquanto chora por sua vida. O tempo da missão termina antes que ele seja devorado. Ele volta ao hospital e o sistema confirma que a missão de penalidade foi concluída. Jin-woo desmaia de exaustão e as enfermeiras correm para o quarto preocupadas. Ji recebe um convite para uma incursão de rank D, mas recusa por ainda estar se recuperando. Ela decide visitar Jin-woo no hospital e ouve as enfermeiras reclamando do comportamento dele. Elas acham que ele enlouqueceu, pois ele não para de treinar nem por um segundo. Jin-woo faz uma pausa e percebe que completar missões diárias recupera totalmente seu corpo. Ele também ganha pontos de habilidade que pode distribuir para aumentar seus atributos. O sistema funciona como um videogame com inventário e novas habilidades para aprender. Ao completar a missão diária, ele ganha uma caixa de recompensas aleatória. Ele abre o item e recebe uma chave para uma masmorra instanciada no metrô. Jin-woo não sabe o que é uma masmorra, mas acredita que ela o ajudará a ficar forte. Ele visita a mãe no hospital e lembra de 4 anos atrás, quando ela colapsou. Ela foi diagnosticada com a doença do sono eterno, causada pela exposição à mana. Como não havia cura, ela foi colocada em suporte de vida. Para pagar as contas, Jin-woo começou a trabalhar em canteiros de obras. Ele despertou seus poderes, mas logo percebeu que continuava sendo o caçador mais fraco. Os outros caçadores o tratavam como um fardo, incapaz até de derrotar um goblin. No presente, ele treina intensamente e segue para a entrada da masmorra no metrô. Ele usa a chave e a porta se fecha, prendendo-o lá dentro. O sistema avisa que a única saída é derrotar o chefe ou usar uma pedra de teletransporte. 3 goblins aparecem e ele luta para acompanhar a velocidade deles. Ele desvia de um ataque e desviver o primeiro goblin com um único golpe. Um lobo surge e estilhaça sua faca, deixando-o apavorado. Ele percebe que não tem um curandeiro e que um ferimento fatal seria o seu fim. Com o corpo mais leve, ele supera o medo e nocauteia o lobo com um soco. Ele abre o inventário e encontra uma espada mágica que pertence a outro caçador. Jin-woo corta o lobo ao meio e nota que seus ferimentos cicatrizaram. Ele derrota o restante da matilha e percebe que o combate real dá mais experiência do que as missões. Com o chefe derrotado, a masmorra volta ao normal e Jin-woo sai do metrô. Um soldado o aborda e avisa que civis não podem circular na área isolada. Ao ver a espada, o soldado percebe que ele é um caçador e pede desculpas. Jin-woo nota a cidade em ruínas e descobre que houve uma quebra de masmorra. Ele sente uma presença poderosa e vê um golem enorme enfrentando vários caçadores. Os ataques dos caçadores falham miseravelmente contra a defesa absurda do monstro. Jin-woo chega e nota que aquele grupo é composto apenas por caçadores de nível baixo. Jie tenta conjurar um feitiço, mas trava ao lembrar do trauma da masmorra. Percebendo a vulnerabilidade deles, Jin-woo decide intervir contra o chefe nível D. Ele arremessa sua espada com força total e abre uma brecha na defesa do golem. Os caçadores aproveitam a abertura e finalizam o monstro com sucesso. Um caçador procura quem lançou a espada, mas Jin-woo já tinha ido embora. De volta ao hospital, uma enfermeira se surpreende com a nova forma física dele. Ele recebe alta e a enfermeira, encantada, pede o número do seu telefone. O caçador de nível S, Beck, aparece na TV falando sobre sua rotina de treinos. Jin-woo se despede da irmã, Gina, e nota que seu corpo mudou devido aos atributos. Ele decide investir seus pontos de habilidade em agilidade e percepção. O dono do imóvel cobra o aluguel e Jin-woo pensa em como ganhar mais dinheiro. Ele descarta uma reavaliação de nível para não atrair atenção indesejada. Jin-woo aceita um trabalho como carregador em uma masmorra de nível alto. O grupo de Dansuki precisa de 8 pessoas e contrata Jin-woo e o novato Eugene. O contrato deixa claro que o grupo não se responsabiliza por acidentes lá dentro. Eles entram na masmorra e o mago ilumina o local que está na escuridão total. Jin-woo alerta que formigas estão atacando por cima e o grupo se defende. Ele estranha a falta de um curandeiro no time de Dansuki e mantém o alerta. Eles encontram uma câmara cheia de cristais de mana valiosos.
Dansuk diz que precisam buscar ferramentas de mineração e sela a entrada com o grupo dentro. Jin-woo percebe a traição e se prepara para enfrentar a aranha gigante que guarda o local. Ele diz para Eugene recuar pois sabe que o monstro é mais forte que os anteriores. O traidor planeja usar uma trilha secreta para fugir enquanto a aranha devora os outros. Eugene duvida de Jin-woo por ele ser um caçador de rank, mas o jovem decide lutar. Jin-woo avança com uma velocidade impressionante que deixa Eugene completamente perplexo. Em outro ponto, Ji treina com Jinxiel para aliviar seu cansaço acumulado. Ji demonstra uma força incrível para sua idade e derrota Jinxiel com um contra-ataque preciso. Ele aconselha o companheiro a nunca negligenciar o treinamento para sobreviver aos perigos. De volta à batalha, Jin-woo percebe que a carapaça da aranha é dura demais para suas lâminas. Eugene observa a agilidade de Jin-woo e suspeita que ele esconde seu verdadeiro nível de poder. Ele teme que Jin-woo seja um daqueles psicopatas que manipulam a magia para desviver por prazer. Com a fadiga aumentando, Jin-woo decide usar a habilidade especial de sua adaga. A aranha cospe ácido, forçando o caçador a usar um dash para ganhar distância. Após um golpe falho na cabeça, Jin-woo cai exausto, mas usa a cura total para se esquivar. Ele furar com metal o olho da criatura, paralisando-a com o efeito especial da adaga. O sistema confirma a derrota do boss e Eugene fica chocado com a habilidade do rapaz. O grupo de Dansuk aparece e ordena que Eugene elimine Jin-woo para sobreviverem. Jin-woo recebe uma missão urgente do sistema para eliminar os membros daquele grupo. Kwon ataca Jin-woo, que parece estar à beira da morte após o confronto. Lembrando que apenas os fortes sobrevivem, Jin-woo se levanta com uma aura assustadora. Ele decapita o primeiro homem e o grupo entra em pânico com sua brutalidade. Jin-woo abate todos os agressores, incluindo Kwon, com uma velocidade sobre-humana. Dansuk tenta intimidá-lo com sua pele endurecida, mas é esmagado contra o chão. Sem hesitar diante dos pedidos de clemência, Jin-woo corta a cabeça de Dansuk. A missão urgente é concluída e o grupo escapa antes que a dungeon desmorone. Jin-woo ganha a habilidade Intenção Desviver, que causa pânico nos inimigos. De volta à realidade, ele questiona sua própria sanidade por ter matado sem remorso. Ele decide que precisa ficar mais forte para proteger sua família a qualquer custo. Eugene convida Jin-woo para formar uma nova guilda, mas o caçador recusa a proposta. Ele sabe que seu potencial de evolução o levará a um nível muito superior no futuro. Enquanto isso, na América, o irmão de Dansuk descobre o desviver e jura vingança. Ele analisa os dados dos dois sobreviventes e planeja voar para a Coreia. Sua assistente avisa que a agenda está cheia e ele decide esperar. Jin-woo corre com a irmã e pergunta o que ela faria com 20 milhões de dólares. Ela acha a ideia irreal demais para ser levada a sério. Ao treinar, ele percebe que pode ultrapassar a meta diária de exercícios. Ele testa o limite e descobre que consegue fazer o dobro do exigido. O esforço libera uma missão secreta e uma caixa de itens abençoada. Dentro dela, encontra uma chave para o castelo dos demônios de nível S. Fica chocado ao ver os ingredientes para o elixir da vida. Ele pensa que pode usar isso para salvar sua mãe. Ao abrir a masmorra, um portal flamejante surge diante dele. Ele se pergunta se está pronto para enfrentar um desafio de nível S. Lembra que guardou uma pedra de teletransporte para emergências. Na entrada, um Cérbero confronta, mas ele decide lutar. Ele usa o avanço para atacar, mas causa pouco dano ao monstro. Sua habilidade de Intenção Desviver não surte efeito algum. O braço é mordido e ele perde 1/3 da vida. O Cérbero usa uma técnica para dobrar os próprios atributos. Jin-woo apanha continuamente e sua barra de vida cai perigosamente. Tenta usar a pedra de teletransporte, mas a derruba durante o ataque. Ele usa a imunidade a veneno para anular os efeitos negativos da fera. Quando o efeito da habilidade do monstro acaba, ele contra-ataca. Ele golpeia o olho do cão infernal repetidamente até matá-lo. Sobe de nível e recebe a fórmula do elixir da vida. Ele sabe que precisa ficar mais forte antes de voltar ao castelo.
Procura Eugene e aceita participar de incursões sob novas condições. Eles entrarão sozinhos nas masmorras e contratarão extras para o grupo. Eugene acha arriscado, mas concorda com a lógica de Jin-woo. Eles começam a recrutar membros para as próximas missões. Ele agradece a Jin-woo pela confiança e lamenta o ocorrido no templo. Reconhece que só sobreviveram graças ao apoio de Jin-woo. Eles entram no portal prontos para enfrentar o que vier pela frente. Goblins atacam o grupo, mas os prisioneiros lidam com eles facilmente. Sanshi questiona se aqueles homens são os verdadeiros monstros daquela masmorra. Jin-woo derrota os goblins sem esforço enquanto Jui nota que ele nem precisa de cura. O grupo chega a uma bifurcação e decide se separar para explorar. Caim sugere que sigam caminhos diferentes e se reagrupem na sala do chefe. Graças à percepção aguçada de Jin-woo, ele identifica o caminho correto. Ele pede que Sanshi vá pela esquerda e Kim siga pelo caminho do meio. Jin-woo observa Kang, que o espia enquanto o grupo se divide. Kim derrota um Goblin e comenta que eles são bem fracos. O outro homem espera que tudo corra bem, mas Kim subestima o perigo. Kim lembra de como abandonaram Jin-woo e sente culpa pelo ocorrido. Ele decide que pedirá desculpas ao rapaz assim que a missão terminar. Enquanto isso, Kang revela um plano sombrio para eliminar os prisioneiros. Ele quer forjar a morte deles em um ataque de horda de monstros. Kang ataca os homens, mas Kim aparece e acaba flagrando a cena. Jin-woo ouve um grito e corre de volta com o grupo para investigar. Eles encontram os prisioneiros desviver e Kim em estado crítico. Jui tenta curá-lo, mas Sanshi confirma que foi um ataque de lâmina. Kim se despede pedindo desculpas antes de sucumbir aos ferimentos. Kang tenta atacar Jin-woo, mas o rapaz segura seu braço com firmeza. Sanshi tenta enfrentar Kang, mesmo sabendo que ele é de rank superior. O desviver ri de Sanshi, mas reconhece que ele possui certa habilidade. Kang é muito veloz e corta Sanshi de todos os ângulos possíveis. Sei usa fogo para distrair Kang, permitindo que Jin-woo revide. Kang percebe que Jin-woo parou seus ataques e suspeita de um segundo despertar. Jin-woo questiona a motivação de Kang, que mente sobre realizar justiça. O combate acelera e Jin-woo ativa uma missão do sistema para vencer. Eugene garante que o acordo deve ser mantido em segredo absoluto sob pena de multa pesada. Ele aparece com uma armadura nova, mas Jin-woo o derruba com um simples toque. Jin-woo avisa que a armadura é pesada demais para ele se mover. Eles entram no portal e todos duvidam que caçadores de baixo nível sobrevivam. Uma hora depois eles saem da dungeon deixando todos incrédulos com a vitória rápida. Eugene revela o plano de limpar 3 dungeons no mesmo dia para lucrar em milhões. Jin-woo derrota hordas de monstros e sobe de nível rapidamente. Eugene percebe que Jin-woo está usando novas habilidades furtivas para lutar. Ao notar que seu mana está baixo, Jin-woo considera investir em inteligência. Ele recebe uma notificação confirmando que atingiu o nível necessário para a missão de mudança de classe. Na guilda Tigre Branco, o gerente Sang descobre que alguém comprou os direitos de todas as dungeons Rank S. Ele investiga a equipe de Eugene e se interessa pelo misterioso Jin-woo. Sang acredita que Jin-woo despertou novamente após sobreviver a desastres mortais. Ele encontra o grupo fazendo um piquenique e percebe que Jin-woo está limpando a dungeon sozinho. Mais tarde, Jin-woo recusa uma folga pois precisa cumprir o cronograma de Eugene. Enquanto isso, Choi tem pesadelos com a ilha Jeju e prepara seu plano. Sang aborda Jin-woo em um café oferecendo o dobro do pagamento de Eugene. Jin-woo recusa a oferta revelando que Eugene promandando ver um prédio de 30 bilhões. Ao ser questionado sobre como foi descoberto, Jin-woo usa sua furtividade e ameaça Sang. Sang promete silêncio e eles negociam a venda de 3 dungeons por 900 milhões. Jin-woo entrega uma poção de cura a Sang como sinal de aviso. Eugene fica chocado ao receber o dinheiro, mas Jin-woo mantém o segredo. Sang percebe tarde demais que foi enganado com preços abusivos. Jin-woo segue para a floresta e aceita a perigosa missão de mudança de classe. Ele entra no portal e descobre que não pode se curar lá dentro.
Cavaleiros surgem e Jinvoo percebe que suas adagas não perfuram as armaduras. Ele derrota os inimigos na força bruta e ganha uma armadura invisível. Jinvoo encontra o Cavaleiro Ygritte em uma sala do trono e sente uma presença avassaladora. Ygritte descarta as armas para um duelo justo enquanto Choi prepara sua investida final. Jinvoo agradece a Gun pela missão e recebe um alerta sobre os perigos de Jeju. Ygritte domina o combate e Jinvoo quase é derrotado pela força bruta do oponente. Ele usa sua habilidade de arrancada para tentar contra-atacar com tudo que tem. Ygritte desvia com facilidade e lança Jinvoo contra o chão repetidas vezes. Sem desistir, Jinvoo acerta um golpe na cabeça do inimigo, mas Ygritte enfurece-se. O cavaleiro executa um combo devastador que joga o protagonista contra a parede. Quando Ygritte saca sua espada para finalizar, Jinvoo resiste e empurra a lâmina. Ele usa a adaga para cegar Ygritte e o pressiona contra a parede em um momento crítico. A adaga retorna ao inventário, mas ele a equipa novamente para um golpe final no pescoço. Ygritte cai derrotado e o sistema recompensa Jinvoo com um elmo de rank S. Ele também recebe a pedra rúnica da habilidade Mão do Governante. De repente, portais se abrem e o sistema exige que ele sobreviva a uma horda de cavaleiros. Jinvoo tenta usar a furtividade, mas o mago revela sua posição com uma magia. Ele usa a intenção desviver para atordoar os inimigos enquanto sua mana se esgota. Um cavaleiro o ataca e faz com que ele derrube a pedra de teletransporte. Sem saída, ele luta até o limite de sua exaustão física e mental. Ele começa a ter alucinações sobre seu passado e seus companheiros de equipe. Enquanto isso, a associação relembra o fracasso traumático da antiga invasão em Jeju. Jinvoo é atingido, mas percebe que sua missão diária está prestes a expirar. Ele é teletransportado para a zona de penalidade bem a tempo de escapar. Lá, ele derrota centopeias gigantes, ganha níveis e compra uma nova adaga. Ao retornar ao calabouço, ele usa a mão do governante para dominar o campo. Ele derrota os magos e destrói os golems invocados com facilidade. Após 4 horas, ele completa a missão de mudança de classe. O sistema oferece a classe Necromante, que ele aceita após descobrir ser oculta. Energia sombria o envolve e ele evolui para a classe Soberano das Sombras. Ele usa o comando Levantar para transformar Ygritte em seu soldado fiel. Jinvoo vai à escola de Gina e discute o futuro dela com o professor. Ele encontra Song-yi e tenta convencê-la a não seguir o caminho perigoso dos caçadores. Jinvoo pede para entrar na incursão e o momento é perfeito com o novo portal. Um caçador de rank chamado Shu aparece e assume o posto de tanque. O grupo conta com 10 caçadores, mas a maioria é inexperiente. O assistente Han avisa Jinvoo para não atrapalhar os veteranos. O portal de repente fica vermelho e todos entram em pânico. Jinvoo sente o perigo e tenta avisar, mas é sugado para dentro. O portal desaparece e eles percebem que estão presos em uma masmorra vermelha. Jinvoo explica que a única saída é derrotar o chefe ou esperar o colapso. Uma flecha desviver um dos caçadores e o combate começa imediatamente. Eles percebem que elfos estão observando e atacando os mais fracos. Shu decide dividir o grupo para garantir a sobrevivência dos rank B. Ijin decide seguir Jinvoo por confiar em suas habilidades. Shu segue pela estrada principal enquanto Jinvoo entra na floresta. Jinvoo usa jaquetas do inventário para proteger seu grupo do frio intenso. Eles estranham a quantidade de itens que ele carrega, mas ele corta o assunto. Do lado de fora, caçadores discutem o perigo de Jinvoo estar lá dentro. Enquanto isso, Jinvoo derrota ursos de gelo com as próprias mãos. Ele invoca seu exército de sombras para invadir o covil dos ursos. O combate é exaustivo, mas ele vence e transforma os monstros em sombras. Enquanto isso, o grupo de Shu é dizimado pelos elfos e ele foge covardemente. Shu encontra o grupo de Jinvoo e os acusa de esconderem suprimentos. Jinvoo o imobiliza e revela que a culpa das mortes é do próprio Shu. Os elfos surgem e o líder Baruka insulta a humanidade. Baruka percebe que Jinvoo é diferente e propõe poupá-lo em troca dos outros.
Jinwoo recusa a oferta e convoca seu exército de sombras para o confronto. O choque entre os soldados das sombras e os elfos é violento. Jinwoo sente seu mana esgotar enquanto protege seus aliados dos arqueiros. Baruka avança contra ele em um duelo de alta velocidade. Eles trocam golpes intensos e Jinwoo percebe que o inimigo é extremamente poderoso. Jinwoo se diverte na batalha até ser atingido por uma bola de fogo massiva. Shu percebe a explosão e avança contra Jinwoo, mas Igra surge de repente. Igra furar com metal Shu, que percebe tarde demais que Jinwoo previu seus movimentos. Jinwoo transforma Shu em um de seus soldados e ordena que ele contenha Baruka. O protagonista nomeia um novo soldado como Iron, que solta um grito ensurdecedor. O som provoca Baruka, que parte para cima de Iron chamando-o de lento. Song e os outros observam o combate sem entender o nível absurdo daquela luta. Baruka menospreza Iron, forçando Jinwoo e Yggdrasil a entrarem no confronto direto. O trio encurrala o inimigo, mas Baruka ainda consegue acompanhar o ritmo deles. Iron usa sua provocação novamente e recebe um golpe devastador de Baruka. Jinwoo aproveita a brecha para furar com metal o oponente pelas costas. Baruka sobrevive e alerta Jinwoo para não subestimá-lo. Jinwoo nota que seu exército foi dizimado e parte para o ataque furioso. Uma faca arremessada por Jinwoo erra o alvo, gerando deboche de Baruka. Com a mão do soberano, Jinwoo puxa a adaga de volta para um novo ataque. Baruka bloqueia, mas a lâmina quebra e Iron o imobiliza para os magos dispararem. Uma explosão imensa ocorre, mas o inimigo se liberta e ameaça a todos. Jinwoo crava sua lâmina nele novamente, declarando que a luta acabou. Baruka duvida, mas Iron surge por trás e o esmaga com seu martelo pesado. Jinwoo sobe de nível, mas Iron continua golpeando até ser contido pelo mestre. Os sobreviventes celebram a vitória, ali diferentões com o fim daquele pesadelo. A porta da dungeon desaparece e apenas Jinwoo e seu grupo retornam. Beck não acredita que apenas os caçadores de baixo nível sobreviveram. Ele tenta intimidar Jinwoo sobre o desaparecimento dos membros da sua guilda. Jinwoo rebate, lembrando que salvou 2 membros e que merece um agradecimento. Beck pede desculpas e Jinwoo vai embora, deixando um clima estranho no ar. Ijin comenta que o humor de Jinwoo mudou drasticamente após vencer o chefe. Song agradece a Jinwoo pelo apoio enquanto ele a deixa em casa. No caminho, ele lamenta não ter conseguido transformar Baruka em seu soldado. Jinwoo percebe que precisa acertar a cabeça do monstro para vencer. Ele corre enquanto a criatura o persegue furiosamente. Ao ver um prédio, ele usa suas habilidades para escalar e o chefe colide contra a estrutura. Ele aproveita o momento para um ataque surpresa e corta o pescoço do monstro com sua faca. A fera cai e é esmagada pelos escombros, garantindo a Jinwoo um fragmento da árvore do mundo. Na sala de interrogatório, Danço chama Ilian de monstro falante. Ilian insiste que é humano e desafia Danço a testar seu DNA. Ele reclama que seu chefe interrompeu sua diversão. Ilian pergunta o quanto ele sabe sobre portais e bestas mágicas, temendo um desastre iminente. Ele revela que seu objetivo é impedir essa catástrofe. Danço sugere reunir caçadores do mundo todo, mas Ilian diz que eles não teriam chance. Ao ver que Ilian é pai de Jinwoo, Danço ameaça matá-lo, alegando que o filho já desviver. Bombeiros chegam ao local e percebem que o desastre foi causado por 2 caçadores de nível S. Eles agradecem a sorte de o dano não ter se espalhado após a derrota rápida de Danço. De volta ao 75º andar, os servos de Jinwoo massacram os demônios. Ele comenta que a batalha é unilateral e se pergunta se bestas mágicas sentem medo. Após finalizar o chefe, o sistema confirma que ele subiu de nível novamente. Ele percebe que está sem suprimentos e que ainda faltam 25 andares no castelo. Jinwoo recebe um brinco e um colar dos chefes derrotados, que juntos aumentam seus atributos. Ele precisa de mais um item para completar o conjunto e espera encontrá-lo no próximo chefe. Ele também ganha o vidro da avareza, capaz de aumentar o poder mágico de seus magos.
Ao abrir uma caixa de itens amaldiçoados, ele encontra uma chave misteriosa sem informações. Ele já possui 2 itens para o Elixir da Vida e planeja encontrar o último para salvar sua mãe. Jin-woo decide encerrar a expedição por hoje e voltar depois. Ele acredita que precisa ficar ainda mais forte para obter o último ingrediente do Elixir. Como caçador de nível e ele não pode participar de raids de alto nível, então decide reavaliar seu rank. Na associação de caçadores, An se surpreende ao encontrar Jin-woo no local. Ele avisa Beck que decide ir até lá imediatamente. Um candidato comenta que precisa do dinheiro de caçador para sustentar a família. Outro tranquiliza, dizendo que qualquer um sobrevive desde que não seja nível E. Durante o teste, a examinadora pede que Jin-woo toque no cristal negro. O aparelho apresenta um erro repetidamente. O diretor tenta ajudar, mas o sistema falha novamente. Eles concluem que a máquina não consegue medir o poder de Jin-woo por ser alto demais. Eles percebem que ele se qualifica como o 10º caçador de nível S do país. Enquanto isso, Gun-hye conversa com Choi sobre a autópsia de uma formiga alada. Choi pergunta quem derrotou o chefe da masmorra no incidente do Portal Vermelho. Eles ouvem uma comoção e vão verificar o que está acontecendo. Todos na associação encaram Jin-woo, sabendo que ele superou a capacidade dos medidores. O diretor pede que ele retorne em 3 dias para buscar sua licença. Choi se aproxima, reconhecendo a aura poderosa de Jin-woo. Ele se apresenta como representante da Guilda dos Caçadores e convida Jin-woo para se juntar a eles. Jin-woo ignora o convite e deixa todos chocados com a rejeição. Ele desaparece rapidamente, levando todos a acharem que ele é do tipo desviver. Beck chega apressado procurando por Jin-woo, confirmando o interesse da Guilda Tigre Branco. Choi deduz que Jin-woo foi o verdadeiro conquistador do Portal Vermelho. Jin-woo visita sua mãe no hospital, esperando que ela acorde a qualquer momento. Ao sair, ele encontra Jin, que explica não estar ali para monitorá-lo. Gun-hye surge e se apresenta como presidente da Associação de Caçadores. Ele parabeniza Jin-woo pela ascensão ao nível S. Gun-hye explica que o prazo de 3 dias serve para conversarem antes que a notícia se espalhe. Ele lamenta que os melhores caçadores busquem apenas dinheiro e fama nas grandes guildas. Gun-hye convida Jin-woo a se juntar à associação para torná-la a 6ª grande potência. Jin-woo cogita a proposta, vendo uma oportunidade para um futuro melhor. Ele respeita Gun-hye, o primeiro caçador nível S do país, mas decide recusar o convite. Jin-woo explica que deseja continuar lutando e que seu lugar é na masmorra. Gun-hye aceita a decisão, lamentando apenas não ser mais jovem para lutar ao lado dele. Enquanto Jin-woo parte, Gun-hye se sente frustrado por não poder curar sua própria velhice. Nos Estados Unidos, Danço acorda no hospital e discute o paradeiro de Ilhan. Ele quer vingança, mas sabe que precisará de artefatos poderosos para vencer. Jin-woo navega em uma loja conectado, mas acha os artefatos proibitivamente caros. Ele pensa em vender o vidro da avareza, mas teme atrair atenção indesejada. Ele considera entrar em um portal de nível A para justificar a posse de itens raros. Jin-woo analisa os documentos de Jin-woo, estranhando a diferença em sua aparência antiga. O Go revela que trabalha para pagar o tratamento médico da mãe e a faculdade da irmã. Ji percebe que ele é uma boa pessoa, mas Jinchav estranha sua entrada na equipe de mineração. Jin-woo se apresenta aos outros mineiros como um caçador de nível E. Equipes de mineração coletam cristais de mana enquanto equipes de recuperação limpam os restos dos monstros. Choi entra no portal e usa chamas poderosas para incinerar todas as criaturas. Ele ordena que os tanques formem um escudo para proteger a equipe do fogo. Choi explica que controlou o poder para não destruir os corpos dos monstros. Ao sair, Jin-woo fica impressionado com a habilidade de Choi em liderar uma masmorra de nível A. Ele também vê Hai, a vice-mestre da guilda, e sente sua aura aterrorizante. A aura de Jin-woo desaparece tão rápido que Hai acha que imaginou a presença dele. Jin-woo sente o poder do chefe da masmorra e acha que é mais forte que os do Castelo dos Demônios. Os outros trabalhadores subestimam Jin-woo, mas se surpreendem com sua força bruta durante o serviço. Ele decide ficar para trás no horário de almoço para explorar a sala do chefe.
O intercepta e o repreende por estar em uma área restrita. Jin-woo finge estar perdido, mas ela percebe algo incomum nele e pede que espere. Ela estranha o fato de ele ter um cheiro agradável, diferente dos outros caçadores. Os mineiros contam a Jin-woo que patrocina a segurança de todos, mas mantém distância dos caçadores. O líder da equipe oferece o dobro do pagamento se Jin-woo trabalhar na missão dupla do dia seguinte. À noite, Hai tenta investigar o passado de Jin-woo, mas descobre que as informações estão seladas. No dia seguinte, Jin-woo recusa uma oferta de salário 5 vezes maior para ser membro fixo da equipe. Ki-hon, líder da segunda equipe de ataque, precisa de um carregador para uma masmorra de nível A. Ninguém quer aceitar o risco, mas Jin-woo se voluntaria prontamente. A equipe entra no portal e Jin-woo sente que algo terrível vai acontecer. Eles são atacados por chacais com coleiras, sugerindo que eram usados como cães de caça. Orcs superiores surgem e demonstram uma resistência mágica muito alta contra os ataques da equipe. A situação fica crítica quando um dos membros perde o braço em combate. Jin-woo usa sua habilidade oculta para perder a cabeça a um orc e salvar a curandeira. Ele elimina os inimigos silenciosamente, fazendo parecer que a equipe venceu por conta própria. Bora percebe o uso de uma habilidade de ocultação, mas decide manter segredo por gratidão. Gina sugere recuar ao perceber que Keaton está nervoso em sua primeira missão como capitão. Eles tentam sair, mas descobrem que uma barreira mágica bloqueia a entrada da dungeon. Bora percebe que uma criatura poderosa está impedindo a fuga do grupo. Magos tentam romper a barreira, mas acabam sendo atingidos por uma maldição. Kuni pede ajuda aos curandeiros enquanto um exército de orcs aparece atrás deles. O líder dos orcs, Kargalan, possui o corpo de um soldado e se apresenta ao grupo. Kargalan dá 2 opções: desviver pelas mãos de seus soldados ou ir até sua base. Kuni decide ir até o chefe e pede para Jin-woo fugir e buscar reforços. Jin-woo entende o plano de Kuni de atacar o chefe para dissipar a barreira. Sema entrega seu testamento para Jin-woo caso ela não sobreviva ao confronto. Jin-woo lembra do incidente da Double Dungeon e sente que eles são mais corajosos que os traidores do passado. Procura Jin-woo no portão, mas descobre que ele entrou na dungeon como carregador. Os orcs levam o time de Kuni até um salão onde Kargalan os aguarda com sua elite. Decide entrar na dungeon para investigar e pega uma picareta emprestada. Kuni tenta atacar Kargalan, mas é no controle pela magia de gravidade do inimigo. Jin-woo intervém para salvar Kuni e ordena que os outros Hunters fujam. Ele invoca seu exército de sombras para enfrentar Kargalan sozinho. Jin Xiel chega ao portão e ordena que sua equipe analise o nível de perigo. Observa os restos dos orcs e sente o poder imenso vindo do chefe. Jin-woo usa o domínio do monarca para fortalecer seus soldados na batalha. Iron e Geese destroem os minions de Kargalan enquanto Jin-woo avança. Os orcs inimigos ressuscitam infinitamente e Jin-woo precisa gerenciar sua mana. Equipe de Jin Xiel descobre que o portão é quase nível S e pede reforços. Jin-woo consome poções e transforma orcs caídos em seus próprios servos. Kargalan começa a ter falhas de sistema ao ouvir vozes ordenando desviver humanos. Elite de Jin-woo derrota os guerreiros de elite de Kargalan em combates brutais. Jin-woo ignora as maldições de Kargalan graças à sua imunidade passiva. Uma bola de fogo combinada dos magos de Jin-woo rompe a defesa do chefe. Jin-woo finaliza Kargalan, o transforma em seu servo e o nomeia como Fang. Kuni agradece Jin-woo e, ao voltar, admite para Choi que Jin-woo é superior a eles. Jin-woo encontra Eugene em um café para perguntar sobre seu pai. Eles discutem um problema sério enquanto uma multidão se forma na associação. Todos aguardam a chegada do ator Manson, que se prepara no carro. Manson acredita que finalmente fará sua grande estreia como caçador. Beck e Choi chegam ao local e a mídia especula sobre um possível recrutamento. Beck nem sabe quem é Manson e deixa claro que não tem interesse nele. Choi comenta que o ator já está vinculado à Guilda Fien. Eles discutem o incidente na masmorra de Rank A e o desastre do Portal Vermelho. Ambos querem recrutar Jin-woo e começam a brigar por ele.
O mestre da guilda Fien pergunta se eles querem Manson, mas eles negam. Jinvoo chega para sua reavaliação e estranha a presença da imprensa. Colegas de Gina reconhecem Manson como um playboy envolvido em um escândalo. Manson aparece e anuncia que despertou poderes de caçador. Ele revela que lutará pela guilda Fien e prepara sua avaliação. O ator finge que vai se aposentar da fama, mas já sabe que será rank A. Ele assinou um contrato de 2 anos para limpar sua imagem pública. Manson promete arriscar a vida, mas seu guarda-costas barra Jinvoo. Golgan ressurge, ordena que liberem a passagem e chama Jinvoo. Ele avisa que coletivas de imprensa não são permitidas ali. Jinvoo entra enquanto a multidão espera pelo resultado de sua força. Na sala de testes, Jinvoo convoca um de seus cavaleiros. Ao perceber que o examinador conhece seu relatório, ele invoca todo seu exército. Beck e Choi sentem o poder avassalador e percebem que são inferiores. Jinvoo recebe sua licença e planeja vender artefatos para comprar equipamentos. Golgan reobserva, curioso com o potencial do novo Rank S. A mídia cerca Jinvoo na saída e o país celebra um novo Rank S após 2 anos. Eugene confessa a An que não conseguiu convencer Jinvoo a entrar na guilda. Jinvoo prefere seguir sozinho para não atrapalhar seu próprio crescimento. Eugene decide acompanhar Jinvoo, enquanto An adoece subitamente com a doença do sono eterno. Jinvoo percebe que sua mana está acabando e seus orcs foram derrotados. Ele nota que os demônios atacam os times mais fracos primeiro, revelando inteligência tática. Cavaleiros demoníacos cercam o time de tanque, mas Jinvoo aparece e os destroça. O líder dos demônios entra em pânico ao sentir medo, algo que Jinvoo não esperava. Ele agarra a líder e se prepara para o golpe final, mas ela implora por misericórdia. Jinvoo decide poupá-la, mas ela tenta um ataque traiçoeiro assim que ele vira as costas. Fang detém o ataque e Jinvoo percebe a verdadeira intenção da demônio. Ela implora novamente pela vida e revela que sua família possui a permissão de entrada. A demônio promete entregar o item e revela saber onde encontrar as permissões de níveis superiores. Jinvoo questiona se pode confiar nela, mas decide poupá-la após ela jurar que não mente. Ela se apresenta como Excel, a filha mais velha da família Redu. Jinvoo pergunta sobre as vozes em sua cabeça que ordenam desviver humanos. Excel explica que houve um comando, mas ele apenas ordena a proteção do território. Ela revela que foi transportada do reino demoníaco para aquele lugar. Ao tentar contar sobre a guerra contra um inimigo formidável, o sistema a interrompe e ela desmaia. Enquanto isso, no Japão, uma formiga alada causa um massacre em uma ilha remota. A associação discute o incidente, revelando que apenas um caçador rank A conseguiu derrotar a criatura. Gunji alerta que as formigas podem chegar à Coreia, sugerindo uma nova missão em Ju. Jinvoo leva Excel até o castelo da família Redu para buscar a permissão. O pai de Excel teme o exército de sombras de Jinvoo e tenta cercá-lo. Jinvoo garante que não fará mal a ninguém se receber o item que procura. O patriarca cede a permissão, percebendo que não tem chance contra o poder de Jinvoo. Jinvoo pede que Excel o guie pelos próximos níveis e promete protegê-la. Ao subir para o 90º andar, Jinvoo nota que Igris e Tanque subiram de nível. Excel avisa que os demônios acima do 90º andar são nobres de alto escalão. Jinvoo promete tornar a família Redu a mais poderosa do castelo. Ele revela que a mantém por perto apenas por achar pessoas simples mais fáceis de lidar. Após limpar os andares superiores, Jinvoo chega ao 100º andar e encontra o monarca Barão. O monarca no comando uma serpe elétrica e sua aura deixa Excel aterrorizada. Ele decide chamar Kaizel e Excel fica animada para voar. Ela sugere uma festa no retorno, mas ele a ignora completamente. Ele recebe a runa de troca de sombras como recompensa. Ao esmagá-la, ele aprende a habilidade de trocar de lugar com seus soldados. Ele decide testar o poder e se despede de Excel. Ela tenta expressar seus sentimentos, mas percebe que ele já trocou de lugar com um cavaleiro. Jinvoo reaparece na cidade após usar a troca com um dos cavaleiros em patrulha. Ele nota que precisa esperar 3 horas para usar a habilidade novamente. Ele alça voo e convoca Kaizel para retornar para casa.
Na associação, o plano para eliminar as formigas é discutido, mas há dúvidas sobre o sucesso. Um plano de retirada é preparado caso as coisas saiam do controle. Beck bebe com seu amigo Bandu, um curandeiro aposentado, e relembra a morte de Yunuk. Beck insiste que precisa participar da invasão para proteger o país. Biangu acha que Beck quer recrutá-lo e recusa o convite. Beck revela que só queria se despedir, pois teme não retornar. Biangu planeja prestar concurso público para viver uma vida normal. Beck concorda que batalhas deveriam ser passado, mas lembra que o dever deles é lutar. No hospital, Jinwoo observa a cicatriz da mãe e lembra que ele causou o acidente. Ele prepara o elixir, temendo que não funcione, mas confia no sistema. Uma luz envolve o corpo dela e a cicatriz desaparece instantaneamente. Ele se pergunta se ela acordará, enquanto uma rajada de vento preenche o quarto. Ao abrir os olhos, ele percebe que ela finalmente se recuperou. Ela pergunta quanto tempo dormiu e ele revela que foram 4 anos. Ela nota que ele amadureceu e se preocupa com as feridas dele. Jinwoo chora de alívio enquanto ela agradece por ele ter cuidado de tudo. No dia seguinte, os médicos ficam chocados com a recuperação milagrosa. Jinwoo sente que recebeu a verdadeira recompensa por todos os seus esforços. O governo anuncia a invasão da ilha Jeju com caçadores de elite do Japão e Coreia. Os caçadores de baixo nível cuidarão da vigilância e defesa do território. Kumamoto tenta atacar, mas Jinwoo derruba facilmente. Todos ficam chocados ao ver o berserker ser contido tão rápido. Jinwoo ordena que Hai desista, pois Beck foi eliminado. Anakawa avisa que Go deseja enfrentar o caçador coreano. Jinwoo aceita o desafio, mas impõe a condição de que Go lute com força total. Ji assiste ao noticiário sobre a invasão à ilha Jeju. Ela decide se voluntariar para a equipe de monitoramento da missão. Jinwoo inicia um embate contra Go e esquiva de um ataque veloz. Go se surpreende com a rapidez de Jinwoo, um suposto mago. O caçador japonês usa suas habilidades para tentar atingi-lo. Irritado por não acertar o alvo, Go decide usar seu poder máximo. Jinwoo bloqueia o golpe final sem nem precisar segurar o pulso do oponente. Ele revela que ainda não quer encerrar a luta por falta de satisfação. A aura de ambos é tão intensa que os observadores temem uma tragédia. A luta é interrompida por precaução, enquanto Jinwoo esconde soldados nas sombras. Hai investiga Jinwoo e nota sua ausência na lista oficial da missão. 15 caçadores de rank S se preparam para limpar a ilha Jeju. Jinwoo prefere ficar em casa para aproveitar o tempo com sua mãe. Na ilha, a rainha das formigas percebe que precisam de um novo território. Um ovo choca e revela uma formiga negra que a rainha reconhece como rei. As formigas evoluem e ganham asas, forçando a associação a agir. Caçadores coreanos e japoneses partem em barcos rumo à ilha. Um cinegrafista acompanha o grupo para transmitir a batalha ao vivo. O plano é distrair as formigas enquanto o grupo de elite busca a rainha. Os caçadores desembarcam e iniciam um ataque ao ninho. Choi sela saídas com chamas enquanto o grupo avança pelos túneis. O grupo encontra uma câmara com um ovo gigante e misterioso. O rei das formigas surge e desviver brutalmente os caçadores japoneses. Ayan desfere um golpe preciso e corta a cabeça da rainha das formigas. Todos celebram a vitória, mas Beck nota o grito final da rainha. Rei alerta que a onda de interferência falhou e as formigas estão voltando. Choi vê sua prisão de chamas destruída e os coreanos percebem que a rainha pediu socorro. Uma presença avassaladora surge e Hai sente que não são nada diante daquilo. O rei das formigas aparece e Ma fica paralisado pela intenção desviver do bicho. O monstro ignora Ma e devora a rainha, soltando um grito ensurdecedor. Aine é arremessada longe com um único golpe do inimigo. Ma tenta revidar, mas tem o escudo estilhaçado e os braços decepados. Beck tenta um ataque direto e é derrotado instantaneamente. Choi tenta usar magia, mas cai com um único golpe. Tega dispara uma flecha, mas a formiga segura e o joga para longe. Ma salva Tega e grita que eles não podem perder por causa do curandeiro.
Bangu cura os outros enquanto se mantém invisível. A formiga agarra Mai e o esmaga violentamente contra o solo. Ao perceber que Bangu é visto, a formiga o atravessa com um golpe fatal. O rei das formigas devora Bangu e começa a falar, repetindo suas últimas palavras. Ele revela que quer vingar a rainha desviver o rei dos humanos. O monstro sente um caçador poderoso fora dali e parte para o confronto. Godo recebe a notícia de que perdeu o contato com as equipes. Ele encontra os corpos de seus aliados e reporta a Matsumoto. Matsumoto ordena que Godo abandone os coreanos e conquiste a ilha. O plano secreto é enfraquecer a Coreia eliminando seus caçadores Rank S. O rei das formigas ataca o grupo de Godo e desviver Ashida. Godo tenta lutar, mas é derrotado facilmente pelo poder do monstro. O enxame de formigas cerca os coreanos, mas os soldados de Jin-woo surgem. Jin-woo entra em cena e seus generais destroem as formigas rapidamente. Ele cura os aliados com poções, embora Rai esteja em estado crítico. Jin-woo promete protegê-los enquanto seus servos lutam contra a horda. O rei das formigas retorna e encara Jin-woo, que libera sua aura poderosa. Ele percebe que o veneno é a arma secreta do inimigo e usa sua longevidade para se recuperar. Preocupado com a vida de Ian, ele decide encerrar a luta rapidamente. A formiga analisa a situação e busca superar sua velocidade para vencer. Ela assume sua forma definitiva enquanto ele equipa as adagas do monarca demônio. Eles colidem em uma velocidade sobre-humana e Jin-woo começa a ser pressionado. O teto desaba durante a troca de golpes e a luta segue no ar. Jin-woo continua aumentando seu ritmo, forçando o Rei Formiga a bloquear seus ataques. Ele arremessa as adagas para criar uma abertura e desfere uma sequência devastadora. A formiga revida e o derruba, preparando o golpe final. Nesse momento, ele aprende a habilidade mutilação e corta o oponente em pedaços. A criatura tenta recuar usando gelo, mas ele a alcança rapidamente. Jin-woo convoca seu exército de sombras para dizimar o restante das formigas. O Rei Formiga tenta fugir pelos ares, mas é esmagado pelo poder do governante. Com o monstro derrotado, os outros insetos fogem e a batalha termina. Ele corre para socorrer Ian, mas percebe que ela está em estado crítico. O elixir da vida não funciona por ser apenas um remédio para doenças. Sem opções, ele ordena que parem a transmissão e Fang leva Ian até o corpo de Byung-ju. Jin-woo transforma Byung-ju em um lacaio para usar sua magia de cura. Beck implora para que ele não force Byung-ju a lutar, pois o homem era pacífico. Jin-woo atende ao pedido, cancela a extração e permite que o espírito de Byung-ju descanse. Matsumoto, em choque, ordena a retirada das forças japonesas após o desastre. Enquanto isso, Jin-woo usa relâmpagos para destruir os ovos e o ninho das formigas. Ele alcança o nível 100 e usa a extração de sombras no Rei Formiga. A criatura renasce, chama Jin-woo de rei e pede para receber um nome. Ele batiza um novo lacaio de Baru e o envia para eliminar as formigas restantes. Baru derrota os inimigos com facilidade, salvando os caçadores que estavam encurralados. Dias depois, Jin-woo presta festa privadas aos desviver e decide fundar sua própria guilda. Ele é visto como um herói, embora alguns o culpem pelas perdas na missão. Dois homens misteriosos aparecem no ninho, observam o local e partem através de um portal. Ilyon observa tudo lá do alto. Jin-woo está preso em um engarrafamento quilométrico. Ele avisa Eugene que eles podem fundar uma guilda. Afinal, eles já receberam a aprovação da Genie. Eugene fica empolgado com a ideia. Song também manifesta o desejo de participar. Guni liga novamente para Jin-woo. Ele revela que um portal de rank B trava todo o trânsito. Jin-woo decide que vai resolver esse problema pessoalmente. Um homem espera pelos caçadores no local. Ele percebe que ninguém consegue chegar por causa do trânsito. Jin-woo surge de repente e assume o comando. Ele entra no portal completamente sozinho. O portal muda de cor e fica vermelho. Jin-woo percebe que a missão vai levar mais tempo do que esperava. Ele nota que está cercado por inimigos. O caçador invoca seu exército de sombras.
Ele ordena que limpem a masmorra o mais rápido possível. Já se recuperou dos ferimentos. Ela reflete sobre sua impotência contra o rei. Ela sente que ainda não é forte o suficiente. Mas An está decidida a evoluir. Ela quer alcançar Jin-Woo e lutar ao lado dele. O exército de sombras colide contra os monstros. Jin-Woo reflete sobre a brutalidade daquele mundo. Caçadores podem virar presas e desviver a qualquer instante. Cada um tem seus objetivos, mas o dever é continuar caçando. As sombras eliminam todos os monstros da masmorra. Elas se curvam diante de seu mestre. Jin-Woo já projeta sua próxima caçada.